Vamos ler aqui a palavra para depois a gente explicar sobre o batismo de João. Vamos lá. João, Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. E o batismo com o Espírito Santo, que é isso? O que significa isso? Tem muita gente que interpreta errado isso aqui, viu, gente? Acreditam que batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é esse movimento de grito, de corre-corre, de línguas estranhas mesmo. Eita, foi batizado, foi revestido. Para quê? Para estar correndo, gritando dentro da igreja? João vai dizer, alguém perguntou a João: João, quem é tu? O que é que nós dissemos? Tu és aquele que estava por vir, não é? João entendendo que o povo pensava que ele era o Messias. Se você ler o contexto adiante mais, aliás, anterior, lá no versículo 15 do capítulo 3 de Lucas, você vai ler e vai entender o seguinte: e estando o povo em expectação, pensando todos de João em seus corações, se porventura ele seria o Cristo. Olha, o povo estava pensando que João era Jesus, era o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, né? Jesus é o nome, Cristo não é o nome. Cristo se refere àquele que era o enviado, o Messias, o ungido. Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado. E o povo pensava que esse era João Batista. Por quê? Deus fez a promessa e veio renovando através dos profetas, que ia levantar um entre o povo, que seria profeta dele, vindo da parte dele. Esse era Jesus. E o povo vinha nessa expectativa, aguardando o Messias, que era aquele que vinha livrar o povo de todo o domínio, de toda a escravidão, de todo o peso. Aí Jesus aparece. Mas o povo pensava que era João Batista. E João Batista, vendo, entendendo que o povo estava pensando que era ele, irmão, aqui a gente aprende uma coisa: homem de Deus não quer saber de glória para ele. Homem de Deus não quer saber de ninguém bajulando ele. Homem de Deus não se orgulha, nem se enche de orgulho com alguém querendo exaltar ele. Homem de Deus tem que estar prudente, vigiando, para repreender qualquer bajulação. Tá bom? Então, olha o que... Vamos ler o texto, continuar lendo o texto. João Batista, eu vou ler o comentário aqui da minha irmã Patrícia Almeida. O Espírito Santo vai guiar a sua igreja. Igreja que foi lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Agora, esses que não se firmam na verdade, não é? Deixa eu ver aqui, ver mais. Nunca conhecerá a Deus. É verdade, irmão. Até porque para conhecer a Deus, é preciso conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. E ninguém vai conhecer a Deus se não conhecer Cristo, que é a verdade. Esses que estão aí vivendo oba-oba, sem a prudência, sem a direção, sem a luz de Deus, continua nas trevas. O diabo está prevalecendo sobre esta igreja, instituição. O diabo só não prevalece sobre a igreja de Cristo, pessoas que estão firmadas nele. Aleluias! Como é bom entender isso, né, irmão? Então, João Batista agora, vamos lá para aqui de novo. João Batista, ele vai observar o povo pensando que ele é o Cristo. Ele disse: não, eu não sou ele, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. Olha para aí, meu irmão. Os homens de hoje que diz que é de Deus, se exalta, se gloria, quer ser maior do que o outro. Olha para aí. Olha a humildade de João Batista. É por isso que a gente vê logo, esses homens arrogantes, cheios de autoridade, querendo que o povo se prostre a ele, eles estão com o espírito do diabo, não é de Deus. Quem tem o espírito de Deus é manso e humilde de coração, como Jesus. Não se exalta, não se gloreia, não quer ser maior do que ninguém. Deu para entender? E nem se deixa ser bajulado. João Batista, quando ele percebeu que o povo estava querendo exaltar ele, João Batista vai dizer o seguinte, vamos ler agora o texto. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João Batista dizendo: eu, na verdade, batizo com água. Olha, presta atenção aqui. João vai dizer: eu,
batizo com água. Esse batismo com água de João ainda estava na dispensação da lei. Não era o evangelho. Não era a dispensação da graça. Não era a igreja de Cristo ainda. Deu para entender? Esse batismo de João nas águas estava na dispensação da lei ainda. João ainda estava no vigor da lei. Ainda estava em vigor a lei no tempo de João. Aí ele vai dizer: eu, na verdade, batizo com águas, mas eis que vem aquele. Ele apontou que ele vinha ainda. Aquele que foi prometido. Não é? Que é maior e mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Meu irmão, que humildade. O homem de Deus não aceita a bajulação, nem que ninguém exalte ele. Aí ele vai dizer assim: esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que João vai dizer aqui. Eu batizo com água, mas ele vai vir e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deu para entender? Aí ele vai dizer no versículo 17: ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. João fala agora do juízo. João fala do juízo. Através de Jesus, o homem, ele encontra salvação. E negando a Jesus, o homem receberá a condenação, que já está batido o martelo para tal criatura humana. Condenação. Então João vai dizer: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, eu apenas batizo com água, mas ele vem, é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo fala do juízo, irmão. O fogo fala do juízo. O batismo com o Espírito Santo fala do homem ser restaurado, remido para a vida com Deus, inserido no reino de Deus. O batismo de João era batismo das águas. A gente está vendo aqui João dizer. Nesse contexto aqui, o povo estava pensando que João era o Messias, o Cristo. João vai dizer: não, eu apenas estou preparando o caminho para ele, para que vocês recebam ele quando ele vier. Eu sou apenas um servo que estou preparando o caminho. O batismo de João nas águas não era o batismo que foi prometido, vindo dado por Jesus para a remissão de pecado. O batismo de João não trazia remissão de pecado a ninguém. Tanto é que João, quando vê o povo vindo a ele se batizar e não tendo um arrependimento pela sua obra, pelo seu comportamento, João vai dizer: como é que vocês pensam que vão escapar da ira futura? Produzam fruto digno de arrependimento. O batismo nas águas era apenas um momento, um meio de preparação para o povo aguardar o Messias que estava por vir. Não tinha efeito nenhum para levar o homem a Deus. Não tinha efeito nenhum para salvar o homem. A salvação ainda vinha por Jesus Cristo. João estava pregando e preparando o povo para receber aquele que vinha salvar. Não era batismo que salvava ninguém. Deu para entender? O batismo de João não salva ninguém. O batismo nas águas não salva ninguém. Ainda mais dentro de igreja, irmão, por homens que nem na presença de Deus estão. Vamos lá para outro texto, para a gente trabalhar esse assunto que nós estamos aqui. Vamos ler o Evangelho de João, que não é o João Batista, o batizador, é o João apóstolo. Vamos lá para o texto, capítulo 1, versículo 31 de João, apóstolo João. Vamos ver o que diz aqui sobre esse assunto. Agora aqui a gente vai compreender mais um pouco, irmão. Olha o que diz o texto aqui, João, capítulo 1, versículo 31. Eu vou ler, para depois a gente entender explicando. João vai dizer: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Está entendendo o que João está dizendo aqui? João não conhecia também o Messias. Ele ainda ia conhecer pelo sinal que Deus tinha dado a ele. Irmãos, a gente vai aprender uma coisa aqui. Alguém diz assim: não, mas Jesus se batizou nas águas. Nós também temos que seguir o exemplo de Jesus e se batizar. Agora eu pergunto, qual foi o ministério que Jesus se batizou? Qual foi a igreja que Jesus se batizou?
Rapaz, o cara que dá uma interpretação dessa e traz um argumento desse é um herege. Para fazer o povo se batizar dentro de ministério como se fosse regra para salvação. Olha por que Jesus se batizou. Era através do batismo que João ia ter o sinal de que ele era o Messias, que Deus tinha dito a João. Vamos ler o texto aqui? Olha o que João vai dizer. João, capítulo 1, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 31. João vai dizer: eu não o conhecia. Aí ele vai dizer: mas para que ele fosse manifestado a Israel, João estava preparando quando ele viesse para o povo de Israel. A mensagem de João era para o povo de Israel. O batismo de João era para os judeus, era para o povo de Israel, não é para a igreja. Amém? Vamos lá. Aí João vai dizer assim: eu não conhecia, mas aquele para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso. Por isso eu batizei com água, para que ele fosse manifestado ao povo, para que o povo conhecesse. Eu estou preparando o caminho, estou trazendo o povo para estar congregado, para estar esperando esse Messias. Estou trabalhando essa mensagem para aguardar o Messias, o Cristo. O povo de Israel aguardava o seu ungido, o seu enviado, o Cristo. Agora olha o que João vai dizer no versículo 32. E João testificou dizendo, aqui já é o relato de João. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui para você aprender uma coisa. João vai testificar dizendo: eu vi o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Por que João viu isso? Qual foi o motivo, a finalidade pelo que João teve essa visão? Porque esse foi o sinal que Deus deu a João, aquele que ele visse descer o Espírito Santo sob forma de uma pomba, era aquele que era o Messias. Olha aqui, vamos ler o 33. Aí João vai dizer: eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! João batizava nas águas. Jesus foi ser batizado por João para cumprir o que o Pai tinha revelado a João. Por isso que Jesus disse a João, quando João disse: Senhor, não é tu que tem que se batizar, sou eu. Jesus disse: não, importa-se que se cumpra a vontade de meu Pai. Porque Jesus sabia que aquele batismo ali, aquele momento ali, que Jesus ia ser batizado por João, era o momento que João ia ter a confirmação de Deus, que a palavra que Deus deu a João ia se cumprir, para João conhecer aquele que era o Messias, que ele preparou o povo para receber e dele dar testemunho. Oh, aleluias! Como é bom a gente conhecer a verdade. Então, meu amigo, o batismo nas águas de João não tem nada a ver com o batismo na igreja. Para o cristão, o crente ser batizado nas águas. Deu para entender? O batismo de João era para os judeus. O batismo de João era ainda dentro da dispensação da lei. E João diz: eu batizo com água, mas tem uma coisa: aquele que vem não é mais água que vocês vão ser batizados. A água é apenas um simbolismo. A água não cura, a água não reme, a água não purifica, a água não tira o pecado de ninguém. Mas ele vem, batizará com o Espírito Santo. Esse é o batismo para o arrependimento, para o homem receber o perdão de pecado, a remissão de pecado, para que no nome de Cristo ele possa ser incluso no reino de Deus, submergindo para Deus. E, emergir, morrer para o mundo e submergir, viver para Deus. O batismo era uma simbologia que significava a morte quando desce, quando emerge, submerge, às vezes eu troco, e quando emerge, sobe, a vida com Deus. Quem dá esse batismo é Jesus.
João vai dizer, irmão, aqui, se você ler, buscar, analisar, você vai entender. O batismo de João foi um sinal para o povo de Israel, pelo qual João ia ter a convicção do Cristo que ele tanto preparou o povo para receber. João teve a convicção através do batismo que Jesus foi batizado por ele na água. Não foi para a gente ser batizado dentro de igreja. Jesus não deu esse exemplo para a gente ser batizado dentro de igreja, em água, como meio de salvação. Até porque Jesus nunca disse isso. O batismo de João nas águas era um sinal para João preparar o povo. Significa purificação. Isso. Para o povo receber o Messias. Era a mensagem que os judeus recebiam para preparação, para estarem preparados para receber o Messias. Deu para entender? Deus mandou João batizar com água, porque Cristo seria revelado a ele nesse momento. Cristo seria revelado a João nesse momento. Irmãos, olha a palavra de Deus está dizendo aqui, João capítulo 1, olha, João capítulo 1, versículo 31 ao 33. Dá uma lidinha aí. Aí João vai dizer, eu batizo com água, mas vem um que batiza com o Espírito Santo com fogo. O batismo com o Espírito Santo é a inclusão do homem no reino de Deus. Deu para entender? Como colocou aqui a irmã Patrícia Almeida, significa purificação. E o homem só é purificado através de Cristo, quando ele crê. Ele é remido dos seus pecados. E a partir daí, ele recebe o Espírito Santo de Deus que é batizado. Isso fala dele viver para Deus, ser incluso no reino de Deus, através do Espírito Santo. Não é através de batismo de igreja. O batismo com o Espírito Santo é a inclusão do homem pecador que crê em Jesus a participar do reino de Deus, pelo qual o homem é selado, Efésios 4:30, pelo qual o homem agora é de Cristo, porque quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus, como está lá em Romanos 8:9, pelo qual o homem agora é guiado pelo reino de Deus, através do Espírito Santo, como disse Jesus lá em João 16. O Espírito Santo, ele faz a inclusão do homem no reino de Deus, no corpo de Cristo, tornando o homem agora sendo propriedade de Deus, aonde dá o entendimento, aonde restaura, aonde regenera, aonde torna o homem uma nova criatura, aqui no entendimento. Aleluias! Esse é o batismo que Jesus batiza. Deu para entender? Batismo nas águas, não tem nenhuma referência, Jesus ordenando isso. Aí alguém vai pegar Marcos, capítulo 16, versículo 15. E de pregar o evangelho por todo mundo, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí o cara vai dizer, olha, ó, Jesus mandou. Jesus disse que tem que crer e ser batizado. Esse crer aqui e esse batismo aqui não é o batismo nas águas. Esse crer aqui é o que crê realmente se arrepender a Jesus, recebe esse batismo do Espírito Santo para a remissão de pecado, meu irmão. Esse batismo aqui em Marcos 16 é esse que João está falando. Ele batizará com o Espírito Santo. É esse batismo aqui. Quem crê e for batizado. Porque crê por crer, todo mundo diz que crê. Mas o crer para Deus, restaurar o homem e receber o homem como propriedade sua, é aquele crer onde o homem tem um verdadeiro arrependimento e passa a receber o Espírito Santo. Ele só é batizado com um verdadeiro arrependimento quando ele crê, porque não é um crer de expressão verbal, da boca para fora. É um crer verdadeiramente do entendimento. Arrependimento quer dizer mudança de entendimento, de pensamento. Deu para entender isso? Tem nada a ver esse batismo de igreja que o povo prega tanto. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O verdadeiro batismo é quando o pecador se arrepende, verdade, irmão, e crê. Quando o indivíduo crê, é batizado na morte de Cristo. Positivo, irmã. Verdade, esse é o batismo que a Bíblia fala. E foi bom até, irmão, botar aí, que eu já estou com esse texto aqui preparado. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, sobre esse comentário que a irmã colocou aqui. É Bíblia, viu, irmão?
Nós temos que falar pautado, baseado, principiado, alicerçado no fundamento da palavra de Deus. Não é no que eu acho, no que eu entendo, nem na linha de pensamento de nenhum pastor ou igreja. É na palavra. O batismo aqui é na morte de Cristo. Quando o homem crê verdadeiramente no arrependimento, ele recebe o Espírito Santo. Ele morre com Cristo para o mundo, ressuscita na ressurreição de Cristo para Deus. Paulo vai dizer isso lá aos Colossenses, capítulo 3. Olha o que diz a palavra aqui. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Vamos fazer essa leitura para a gente entender. Até a irmã colocou aqui, Patrícia Almeida, interagindo também aqui, que o batismo, ele representa na morte de Cristo, né? A nossa morte com ele e revivendo com ele. Vamos lá. Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, Colossenses 3. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis morto. Essa morte aqui fala de mortificação do corpo. Morrer com Cristo para o mundo. Viver com Cristo para Deus. Porque já estás morto. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o versículo 4, diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com eles na glória. Mortificai, pois, os vossos membros. Morrer com Cristo aqui. O batismo, você é imerso. É a morte. Submerso. Imerso, não é? Desce, sobe. Simbolizava isso. O batismo de João não era para remissão de pecado. Não era para salvar ninguém. Os apóstolos nunca batizaram ninguém como meio de salvação. Até porque, gente, vamos entender uma coisa aqui. Marcos 16, 15 e 16, quem crê e for batizado ali, não, eu desafio qualquer teólogo, qualquer doutor e bacharel. Jesus nunca colocou a salvação em dois alvos. Jesus nunca dirigiu o homem para a salvação em nenhum lugar, nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nenhum local, nenhum homem, nenhuma obra. A salvação, Jesus sempre dizia: quem crê em mim será salvo. Eu vim salvar, eu vim buscar. Quem crê em mim tem a vida eterna. A salvação é unicamente, exclusivamente em Cristo, por Cristo. Não é através de Cristo e batismo na água. É uma heresia quem ensina isso. O batismo que Jesus vai falar lá em Marcos 3, em Marcos 16, 15, é o batismo no Espírito Santo, para o pecador que se arrepende e recebe a remissão de pecados, a morte para o mundo e vive para Deus, aqui no seu entendimento, onde ele não mais vai viver satisfazendo o desejo da carne. Ele vai lutar contra a vontade da carne. Ele vai negar-se, ele vai renunciar, ele vai andar em espírito e não na carne, porque ele agora está vivendo para Deus e não mais para ele, dentro da satisfação do mundo. Deu para entender? Tem tanta gente batizada dentro das águas em igreja que nem a Cristo conhece, que não tem nenhum entendimento de vida com Deus, que não tem nenhum arrependimento. O comportamento é o mesmo no interior. Só mudou a formalidade religiosa. Ele agora é religioso. O batismo nas águas dentro da igreja, Jesus não mencionou ele em canto nenhum. E quando Jesus disse: ide, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus não está falando do batismo na água aí. Jesus não está mandando ninguém batizar ninguém dentro de igreja. Deu para entender, irmão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a divindade, o Deus uno, Jesus. O batismo em nome de Jesus. Olha o que Pedro vai dizer aqui na pregação, na primeira grande convenção da igreja. Paulo, lá em Atos capítulo 2, Paulo não, Pedro. Atos capítulo 2, olha o que Pedro vai dizer aqui sobre essa questão do batismo. Alguém chegou para ele e disse assim: irmãos, que faremos nós? Né?
para alcançar esta salvação e ser livre desse juízo que vós está nos advertindo. Olha o que Pedro vai dizer. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que aconteceu aqui? Se você for analisar o contexto, mais atrás, você vai ver que Pedro está aqui falando do Cristo, que o povo crucificou, que rejeitaram, que desprezaram. Ele era aquele que Deus levantou e sobre ele está o juízo, e quem nele crê é justificado. E Pedro vai pregar o evangelho aqui, onde se converteu quase 5.000 ou foi 4.000 almas nesse momento da pregação aqui de Pedro. E aí, os irmãos, eles se arrependem. O texto vai dizer que eles compungiram-se em seu coração. Tiveram um constrangimento, tiveram tristeza, tiveram uma reflexão daquele momento, teve um arrependimento. Eles agora se interessam, perguntam a Pedro o que eles deveriam fazer. Olha a resposta de Pedro. Pedro não disse a eles: vá para a igreja, procure uma igreja, se batize e comece a praticar, viver na igreja para você ser salvo. Não! Pedro vai dizer, sabe o quê? Dá uma lidinha aí, versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esse batismo que Pedro está falando não é o batismo em água dentro de igreja. É o batismo com o Espírito Santo para a remissão de pecado quando o homem se arrepende. Porque a primeira mensagem para advertir o homem é: arrependei-vos. O Evangelho, a primeira mensagem que traz é convidar o homem a se arrepender para depois receber o perdão de pecados em Jesus. É muito interessante isso aqui. Outra coisa que a gente tem que aprender. Disse-lhe Pedro, olha a primeira advertência para o pecador do Evangelho qual é? Não é, venha para a igreja, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te dar isso, Deus vai resolver, Deus vai fazer. Não! A mensagem do Evangelho não é essa. Essa mensagem anátema que está enchendo igrejas locais com multidão perdidas, com o nome de que vive, todos mortos, vivendo esse evangelho maldito. A mensagem do evangelho primeiro convida o homem a se arrepender para receber perdão de pecado. Não é bênção, não é vitória, não é prosperidade na terra, é perdão de pecados. Pedro vai dizer aqui: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E então vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Depois que você se arrepende, depois que você é batizado, agora você recebe o dom, a graça de Deus habitando na tua vida, te selando, te guardando, te dando o selo do povo de Deus, da redenção, a certeza da comunhão com Deus, a certeza de estar na presença de Deus pelo Espírito Santo, que é o batismo que Jesus quer batizar você, meu irmão, que ouve a mensagem verdadeira do Evangelho, para que se arrependa. Para depois que se arrepender, olha a regra como é. Olha como é a regra. Primeiro, você se arrepende. Depois do arrependimento verdadeiro em Cristo, você recebe o batismo para a remissão de pecado, que é o Espírito Santo na tua vida. E a partir daí, tu receberás o dom de Deus. Aleluia. Tu agora é selado por Deus. Tu agora é propriedade de Deus. Tu agora é filho de Deus. Tu agora vai ser guiado por Deus. Você agora, através do Espírito Santo, você agora é inserido no reino de Deus. Você pode estar dentro de igreja, pode ter carteira de membro, pode ser batizado nas águas. Se não teve um verdadeiro arrependimento, se você não ouviu a mensagem do verdadeiro Evangelho para se arrepender, você está vivendo o Evangelho anátema, enganado, iludido, vivendo fábula e fantasia nesse mundo de Deus de mentira. Porque a verdade é o Evangelho de Cristo. Não é o que os homens ensinam. Deu para entender, irmão? Morrer para o mundo. Morrer para o mundo. Não viver mais no prazer do pecado. Não viver mais na obra da carne.